A Decathlon está se transformando e evoluindo. Continua sendo a loja ideal para comprar bicicletas acessíveis para todos os públicos. Mas já faz um tempo, também é onde você pode encontrar bicicletas de alto desempenho. Não é à toa que, no momento em que estamos gravando este vídeo, eles têm uma das suas Van Rysel de estrada. Ben O'Connor lidera a volta à Espanha devido ao seu excelente desempenho. E na montanha, no âmbito do máximo desempenho. Já fazem 2 anos com esta 940S competindo com a equipe Rock Rider for Racing na Copa do Mundo e conquistando vários pódios. Então, agora que já está à venda, vamos conhecer todos os seus detalhes. Acompanhe-me. A filosofia da Decathlon é oferecer o máximo de qualidade pelo mesmo custo para seus consumidores em todos os seus produtos. E essa filosofia fica refletida na fabricação deste quadro em vários pontos que vamos ver agora. Para começar, temos uma suspensão dupla, isso é evidente, mas neste caso é um monopivô com flexão nos tirantes e apenas uma bieleta. É um sistema simples, mas nem por isso menos eficaz, que encontramos hoje no mercado. De fato, outras marcas renomadas, como o Scott ou o Specialized, ainda usam esse sistema atualmente. Mas é verdade que esse é um sistema que vai nos dar pouca dor de cabeça em termos de manutenção, que vai facilitar para a gente, caso não estejamos muito inseridos no mundo da suspensão, a aprender a regular bem a bicicleta e, por outro lado, ajuda a Carlona a manter o custo de redução sob controle. E além disso, um detalhe interessante que é para vocês repararem, como tudo, o braço oscilante traseiro assimétrico adiciona rigidez lateral ao triângulo traseiro, especialmente em áreas técnicas. Outro ponto a ser considerado é que a Rock Rider utiliza carbono em todo o triângulo dianteiro e em todo o triângulo traseiro. Sim, a bieleta e o extensor do amortecedor são totalmente de alumínio neste modelo. E por último, temos a entrada dos cabos no tubo de direção pela lateral. Neste caso é um sistema muito simples, pouca manutenção e vai fazer com que a conta do seu mecânico em relação à mão de obra seja menor em comparação com outros sistemas mais complexos que escondem mais os cabos, mas que exigem, mais tempo para manipulá-los. Como vocês podem ver, toda vez que os engenheiros da Rock Riders da Decathlon tiveram que escolher entre a opção mais difícil e cara ou a mais simples e eficaz, sempre optaram pela segunda opção. De modo que me parece que esta bicicleta pode ser uma ótima recomendação para todo o público que quer dar seu primeiro passo em uma bicicleta de suspensão dupla, de linha alta de competição e ainda tem, digamos, muito caminho a percorrer no aprendizado de como funcionam essas máquinas. Vamos falar de geometria, mas antes, lembrar que essa bicicleta foi projetada e já vem de fábrica para amortecedores, de 120 mm, tanto na frente quanto atrás. E se olharmos o quadrante em que comparamos com outras possíveis concorrentes, já não só na Copa do Mundo, mas também nas lojas de 120 mm. Então vamos ver que essa bicicleta, praticamente em todos os parâmetros, está dentro do que seriam os padrões atuais de mountain bike com suspensão dupla de 120 mm de... Hoje em dia, com um reach relativamente longo, bastante longo na verdade, que fica compensado com uma mesa mais curta e depois um ângulo de direção que nesse caso está extremamente relaxado, abaixo dos 67 graus. E que na teoria deveria nos ajudar a encarar descidas muito rápidas ou extremamente técnicas com muito mais facilidade. Acho que me diverti bastante levando ao limite os 120 milímetros de curso da bicicleta, como ela desce. As sensações foram interessantes. Vamos começar pela parte traseira, porque como vocês podem ver, toda essa simetria que vemos na área dos stays, e somamos o reforço que ela tem aqui nos tirantes, que não é o mais bonito do mundo. Mas posso dizer para vocês
que cumprem sua função, porque dá para sentir que a bicicleta na parte traseira é extremamente rígida, especialmente na lateral, então é muito difícil perder a traseira da bicicleta e isso é algo que eu gostei especialmente. Depois, por outro lado, como vocês podem ver, o looping do quadro é brutal. Como a barra superior desce bastante e isso te permite em certas descidas. Se precisar passar o joelho para o outro lado ou sobre a barra superior, sua facilidade permite uma capacidade de manobra muito interessante. E tem uma parte da bicicleta, a parte dianteira, onde encontrei algumas dúvidas que queria comentar com vocês, porque como vocês viram bem, naquela tabela de geometria, o reach da bicicleta é muito longo em comparação com outras concorrentes e o ângulo da direção também é bem aberto. Eu já comprovei que isso não ocorre apenas nessa bicicleta, mas também em outras que pude testar. Que quando essa combinação aparece, ângulos de direção acima de 67 graus e reach um pouco mais longo que o padrão, vamos dizer assim, a bicicleta fica super estável em velocidades altíssimas, ou seja, você poderia fazer uma mega avalanche dessas e quanto mais velocidade, mais estável a bicicleta fica quando tem muita inclinação. Além disso, tudo relacionado a manter o guidão alinhado. Nessa situação, a bicicleta é destruidora e faz qualquer um de nós se sentir um ciclista melhor. Agora, são bicicletas que parecem extremamente desajeitadas. Elas podem te levar a um desequilíbrio em circunstâncias em que você precisa manobrar em velocidade muito baixa e realmente precisa girar o guidão em algum momento, por menor que seja, como a típica área mais de trilha, de mais trabalho, mais parecida com o que seria o trail. Nessa parte, a bicicleta parece desajeitada. Não é bom nem ruim. Tudo tem seus compromissos, pois toda bicicleta tem um terreno em que se sente melhor e outro em que se sente pior. O que eu tento é transmitir para vocês, caso estejam pensando em comprá-la, qual é o tipo de terreno em que realmente vão se destacar. Segmentos do Strava, sim. Vocês compram esta bicicleta e fica claro que são todos aqueles segmentos em que há muita velocidade e o guidão não sai da posição reta. Vamos agora para um dos temas que parece ser o que mais preocupa vocês. Pelo menos foi isso que vocês me passaram nas primeiras publicações que fiz dessa bicicleta no Instagram, que é o peso. Vamos aos dados. Esse quadro, tamanho M, sem amortecedor, pesa 1670 gramas. E a bicicleta completa, exatamente como você recebe na loja, está um pouco abaixo dos 12 quilos. Levando em consideração que é uma configuração de 120 mm na frente e atrás e que possui o nível de componentes que possui. Também é importante considerar o preço, pois quando comparamos o peso com o preço, a situação melhora progressivamente. Porque essa bicicleta tinha um custo de 4.500 euros, mas a Decathlon recentemente fez um reajuste no preço e, definitivamente, o preço dessa bicicleta ficou em 4.000 euros. Se mesmo assim ainda houver alguém que diga que ela pode ser um pouco pesada, lembrem-se que a pesagem foi feita exatamente como a bicicleta é entregue na loja, conforme mencionei anteriormente. Isso quer dizer sem pedais, sem suporte de caramanhola, mas sem tubeless, ou seja, com câmara de ar dentro dos pneus. No momento em que vocês colocarem tubeless, dependendo da quantidade de líquido utilizada, é possível reduzir cerca de 200 gramas do peso da bicicleta. Agora, na revisão dos componentes, há um assunto interessante para comentar, mas antes vamos ver como esse modelo é montado. Especificamente, para começar, temos transmissão sem fio GX T-Type de última geração, com o novo cassete 1052 que traz uma transição muito mais suave, especialmente no último salto. E aqui também temos uma coroa única de 34 dentes com pedivelas de 170 mm de comprimento nos tamanhos P e M e 175 nos tamanhos G e extra grande. As suspensões são todas RockShox.
Para começar, aqui temos uma Seat Bus de 120 mm, com hastes de 35 mm de largura. Então vamos ter uma boa rigidez ali. Aqui atrás também amortecedor Siglux Ultimate de 120 mm. Muito interessante a questão das rodas, porque vem equipada de série com rodas Reynolds de carbono, com 30 mm de largura interna na roda dianteira e 28 na traseira. O canote telescópico, vamos ver se eu digo certo, é um Trans-X com 120 mm de curso. Temos um Selling Physicargo super confortável, além de mesa e guidão de alumínio da própria marca, Rock Rider. E o que mais eu posso contar para vocês? Bom, principalmente sobre os pneus, que vêm com uns Hutchinson Kraken em 2.30, que pessoalmente são pneus que eu já usei muito durante milhares de quilómetros. E é uma opção super equilibrada para usar na mountain bike. E me parece uma escolha excelente que venha de fábrica. E por último, mencionar a questão dos freios. Surpreendentemente, vem com freios TRP de duplo pistão, com 2 pistões em cada pinça. E que tem, como vocês podem ver, discos de 180 mm de diâmetro na parte dianteira e 160 na traseira. Para os obcecados por peso, vou comentar que este obviamente não é o modelo topo de linha, mas sim que existe um superior que vem com os componentes praticamente mais leves que você pode encontrar no mercado e que custa 6.500 €. O que continua sendo um preço muito competitivo para um modelo de alta gama, do jeito que o mercado está atualmente. Agora, tem uma questão que eu gostaria que você considerasse, que é o fato de que esta bicicleta, que custa 4.000 €, tem exatamente o mesmo quadro da topo de linha. Não existe essa diferença que realmente existe em relação à qualidade do carbono em outras marcas. E, portanto, fazendo um investimento não tão grande quanto na linha Premium, vocês podem conseguir essa bicicleta e depois, com o tempo, aos poucos, ir fazendo melhorias, o que é relativamente simples. Se quiserem deixá-la mais leve e competitiva, podem trocar a mesa. Guidão de alumínio por um cockpit de carbono ou um canote retrátil que seja mais competitivo em peso. O garfo, etc. Mas já fazendo o investimento com o tempo e aos poucos, por partes, como se costuma dizer, então beleza. É algo a se levar em consideração, pois em outras marcas não se encontra o mesmo tipo de carbono no quadro. Então, outra opção que sugiro no quesito condução, especialmente em subidas, como essa bicicleta se sai em subidas? A verdade é que as sensações que ela me passou a princípio são positivas. Por um lado, sinto ela bem ágil, o que, como eu disse, para mim é positivo. Para uma bicicleta de competição, ela é ágil para ser uma 120 e ter um ângulo de direção tão avançado para frente. Ela é bem conseguida nesse sentido. Depois tem um ponto negativo, e é que, como todo monopivô, está condenada a se entender. Com um comando de 3 posições, nesse caso vocês têm aqui um comando de punho de 3 posições, completamente aberta, intermediária, fechada. E bom, na verdade eu acho que a cinemática nesse sentido não está nada trabalhada. Dá todo o protagonismo para essa posição intermediária do comando de bloqueio para tentar corrigir toda essa contaminação. Da pedalada que existe por parte da corrente em direção à suspensão, nada novo, algo que já ocorre na maioria dos monopivôs. É questão de se acostumar. Só quero que considerem isso. Agora é hora de descer. Também são interessantes esses detalhes que mencionarei, importantes na hora de avaliar uma compra. Patilha universal de Derailleur Hanger universal na parte traseira. Depois temos uma caixa de movimento central Press Fit. O tubo do selim tem uma medida universal de 31,6 mm, o que facilita encontrar um canote compatível. Possibilidade de levar suporte duplo de caramanhola, isso é indispensável nos dias de hoje. E também é muito interessante a questão das proteções, já que de fábrica ela vem com uma proteção na parte inferior do tubo diagonal, que costuma ser um lugar onde recebe muitos impactos. A bicicleta naviga aí no próprio balancinho. Por fim, vale lembrar que essa bicicleta é vendida apenas nessas cores, sem opção de personalização, até onde sei.
Vamos agora para a parte possivelmente mais interessante do vídeo. Nas conclusões trarei uma surpresa relacionada à geometria, além dos prós e contras. Eu esperava que a Decathlon fosse muito mais conservadora em sua proposta e, no entanto, encontrar um ângulo de direção além dos 67 graus, com esses 66,5, um reach tão longo. Sei que são medidas que podemos encontrar em muitas outras marcas, mas, na verdade, eu esperava que a Decathlon fosse algo mais equilibrada. E aqui eles buscaram que a sua bicicleta não só esteja atual hoje em dia, mas que dure muitos anos em termos de geometria, em nível de atualidade. Parabéns para eles, fiquei surpreso. Depois, pontos positivos, o mais evidente, sempre nas bicicletas da Caldon, temos que falar do preço das bicicletas em relação aos componentes e ao material do quadro que você leva, que são praticamente imbatíveis nesse setor. Nesse sentido, por outro lado, me surpreendeu muito positivamente o desempenho dos freios TRP. Durante a revisão dos componentes, alguém pode dizer: opa, não conheço essa marca. Não são Shimano nem SRAM, Shabo funcionam muito bem, apenas com 2 pistões em cada pinça, mas a sensação é muito similar a um Shimano XT. Tem muita força, muita mordida na frenagem, dissipam o calor relativamente bem em descidas longas, não superaquecem e a sensação, como já disse, é muito parecida com a da Shimano. Nesse sentido, parabéns. E outro ponto positivo, na minha opinião, é a escolha do sistema de suspensão. Já falei antes, acho que é um sistema de suspensão que não só facilita a vida de quem está chegando agora no cross-country de suspensão dupla, mas também uma pessoa experiente sempre pode tirar proveito de um monopivô com flexão nos tirantes e uma bileta. Então, nesse sentido, acho que às vezes sou exigente com certas marcas que têm muito pedigree e que lançam monopivôs. E é isso, bicicletas que se parecem muito umas com as outras. Porque eu exijo mais dessas marcas que supostamente têm tanto pedigree e desenvolvimento. Exatamente, façam isso, desenvolvam, lancem coisas novas. Sistemas de amortecimento mais complexos. No entanto, acho que a Decathlon precisava manter o monopivô e era a melhor opção que eles tinham, pelo menos para este primeiro modelo de alta competição que eles lançaram no mercado. Agora vamos para os contras e vamos começar pelo controle de bloqueio das suspensões, que neste caso é de punho. Um grip shift que pessoalmente eu não gosto muito do funcionamento. Pelo menos em uma bicicleta de competição como a que temos aqui na frente, isso não é uma crítica à bicicleta. Obviamente coloquemos esse componente onde for. Para mim, entender, vamos ter esse problema, mas enfim, basicamente temos que fazer um movimento bem forte para mover o controle de cima para baixo. Um movimento que a longo prazo em uma competição de alta intensidade. Além disso, pode cansar muito os músculos do antebraço, da mão e dos dedos, o que não é conveniente. E por outro lado, toda vez que fazemos esse movimento tão brusco, estamos perdendo a pegada da mão esquerda no guidão, principalmente em trechos técnicos e tudo mais. Portanto, não creio que seja recomendável ou que possa ser resolvido apenas com uma alavanca. Dito isso, o maior contraste que posso encontrar relacionado à bicicleta ou à Decathlon é exatamente o mesmo que encontrei com a RCR da Van Rysel na estrada. A Decathlon é capaz de colocar à venda bicicletas a um preço tão competitivo, com componentes de tão alto nível e quadros de tão alto nível. Neste caso, 4.000 euros por uma bicicleta, com essa configuração, que gera uma demanda altíssima, e a Decathlon até o momento não está conseguindo cobrir toda essa demanda. Então é extremamente complicado entrar em uma das lojas da Decathlon, encontrar uma simples unidade da 940 disponível para venda, é preciso encomendar, demora para chegar, etc, etc. E isso também me leva a uma reflexão que eu acho muito interessante, e é que no dia que a Decathlon seja capaz de satisfazer toda a demanda que tem de bicicletas, tanto Van Rysel quanto Rock Rider, será muito bom para o setor, será muito bom para seus usuários, até mesmo para aqueles que não compram, que não são usuários de bicicletas da Decathlon, porque sinceramente nos últimos anos o preço das bicicletas de marcas tradicionais e outras subiu de uma maneira disparada. Em alguns pontos, em alguns casos concretos, há verdadeiros absurdos de preço e é necessário um contrapeso dentro desse setor, um contrapeso real. A Decathlon, por enquanto, está oferecendo isso, mas no dia em que realmente for capaz de satisfazer toda essa demanda. Que a gente vá a caminhadas, a corridas, saia para a montanha, para a estrada e não pare de ver esse tipo de bicicleta.
Será quando realmente a Decathlon tiver feito algo bom? Ajude o setor a se equilibrar um pouco. E essas marcas que têm esses preços tão altos, especialmente nessas faixas médias altas, provavelmente vão repensar e terão que baixar um pouco os preços. Acho que essa reflexão será muito positiva no dia em que acontecer e espero que não demore muito. Enfim, o que vocês acham? De 1 a 10, que nota dariam para essa bicicleta 940S? Deixem nos comentários, por favor. Espero que tenham gostado muito do vídeo. Se sim, deixem um like bem grande, pois tem muito trabalho por trás dele. Nos vemos nos próximos vídeos. Vem mais análises, mais bicicletas de todos os tipos. E como sempre, que vocês sejam muito felizes. Tchau, tchau.